Acabou o suspense, acabou a espera e o Flamengo finalmente recebeu a resposta que tanto aguardava. Agora já existe um número definido, um valor claro para que a diretoria saiba exatamente o quanto será necessário investir caso queira fechar a contratação do reforço que vem sendo tratado como prioridade nos bastidores. Isso muda completamente o cenário. Porque antes havia apenas especulações, cifras soltas e muita conversa atravessada, mas agora o clube trabalha com um parâmetro real, algo concreto que permite planejar os próximos passos com muito mais segurança. E quando a gente fala de Flamengo, a expectativa sempre é enorme, porque o clube nunca entra em negociação para brincar. O que está em jogo é a montagem de um elenco ainda mais forte, mais competitivo e capaz de brigar por tudo o que disputar na próxima temporada, sem espaço para improviso ou apostas duvidosas. Enquanto isso, o noticiário não para, e outra situação que chamou muito a atenção foi a chegada do zagueiro Nino ao Brasil. Assim que a informação veio à tona, a torcida começou a se agitar, os comentários explodiram e a imaginação foi longe. Nino é um nome que impõe respeito. Tem história no futebol brasileiro, experiência internacional e uma liderança que poucos defensores conseguem entregar dentro de campo. Só que a realidade, nesse momento, é um pouco mais fria do que o sonho de alguns torcedores. O defensor, de fato, desembarcou no país, mas tudo indica que há um caminho muito mais aberto e adiantado para que ele se ligue novamente a um rival direto. Existe uma identificação forte, um histórico recente de conquistas e uma relação construída que tornam esse possível retorno bastante complexo para o Flamengo, mesmo que haja interesse. Nos bastidores, o que se comenta é que qualquer tentativa de atravessar esse tipo de negociação exigiria um esforço enorme, tanto financeiro quanto político. E no meio de tudo isso, o clima de jogo tomou conta de vez. O Flamengo entra em campo em um duelo que carrega muito mais do que apenas 90 minutos de futebol. O confronto contra o Cruz Azul, em solo neutro, virou o grande foco do elenco e também da torcida que atravessou continentes para empurrar o time. A movimentação nos arredores do estádio já começou cedo, com trabalhadores organizando os últimos detalhes, ajustando o gramado, conferindo acessos, preparando cada canto para receber as duas torcidas. O que chama a atenção é como o ambiente parece, de certa forma, favorável ao Flamengo, até mesmo nas cores predominantes no local, que remetem diretamente às tradicionais cores rubro-negras. Dentro de campo, a expectativa gira em torno de uma escalação que deve manter a base das últimas grandes decisões. A tendência é de continuidade, de dar sequência a um time que já mostrou que consegue suportar pressão, jogar jogos grandes e manter o controle emocional em momentos decisivos. Existe uma disputa silenciosa por posições, principalmente no setor defensivo, mas a ideia do treinador é preservar a estrutura que deu resultado recentemente. Cada escolha carrega um peso enorme, porque não é apenas um jogo comum. É uma partida que define o rumo de toda uma campanha, abre caminho para um desafio ainda maior na sequência e exige concentração máxima desde o primeiro minuto. Do outro lado, o adversário promete dificultar ao máximo. A expectativa é de um time compacto, fechado, tentando reduzir espaços, travar o meio-campo e explorar as jogadas em velocidade quando tiver a oportunidade. O estilo mais físico deve aparecer com força, assim como a conhecida entrega das equipes mexicanas. Esse tipo de jogo normalmente testa a paciência e o nível de maturidade de quem precisa propor as ações. O Flamengo, nesse cenário, sabe que não pode se desesperar,
Não pode sair desorganizado e nem se expor além do necessário, porque um contra-ataque encaixado pode mudar completamente o roteiro da partida. Toquei mais cedo na questão do mercado e não tem como fugir disso. A situação envolvendo um zagueiro que atua no futebol brasileiro também ganhou contornos bem mais claros. Houve uma pedida considerada muito acima do padrão, um valor que foge totalmente da lógica quando se compara com investimentos recentes feitos pelo clube em jogadores da mesma posição. A diretoria até tentou montar uma proposta criativa, envolvendo não apenas dinheiro à vista, mas também compensações financeiras relacionadas a pendências antigas, numa tentativa de chegar a um meio-termo. Só que a resposta não foi a esperada, e o sinal que veio do outro lado foi de endurecimento total. Isso frustrou planos, travou conversas e obrigou o Flamengo a repensar estratégias para a defesa. Além disso, a situação financeira do clube que detém esse jogador tem sido pauta constante nos bastidores. Existe uma pressão enorme, dificuldades administrativas e um cenário que instabiliza qualquer tipo de negociação. Tudo isso acaba virando um fator que pode, mais cedo ou mais tarde, pesar contra eles mesmos. O Flamengo observa de longe, com cautela, sem se expor demais, mas mantendo o interesse vivo, já que esse nome é visto internamente como um reforço que chegaria para jogar, sem período de adaptação e com impacto imediato no time principal. E no meio desse turbilhão de informações, um outro nome de peso resolveu se pronunciar. John Arias, que sempre teve mercado aquecido no futebol brasileiro, rompeu o silêncio e falou sobre a possibilidade de um retorno. A fala dele trouxe um tom de maturidade muito grande, mostrando que ele entende perfeitamente como funciona o ambiente do futebol, as especulações, o vai e vem de rumores e o interesse natural dos grandes clubes. Ao mesmo tempo, deixou claro que o foco, neste momento, está totalmente voltado para o trabalho que vem desenvolvendo no futebol europeu, tentando ajudar sua equipe a sair de uma situação delicada e retomar o caminho das vitórias. A fala dele foi interpretada de várias formas. Enquanto alguns viram uma porta entreaberta para uma volta ao Brasil, outros entenderam como um recado claro de que não existe nenhuma negociação em estágio avançado. O fato é que, quando um jogador desse nível fala, o mercado se mexe, os bastidores se agitam e as especulações ganham ainda mais força. O Flamengo, como sempre, aparece no meio dessas conversas, porque é natural que um atleta desse nível seja associado a um dos maiores clubes do país, ainda mais num momento em que o clube está ativo no mercado e buscando elevar ainda mais o nível do elenco. O que chamou ainda mais atenção nos bastidores do Flamengo nas últimas horas foi a forma como a diretoria passou a tratar essa janela de transferências com uma postura muito mais estratégica e silenciosa. Diferente de outros momentos, agora o clube parece trabalhar com muito mais sigilo, evitando vazamentos e controlando melhor as informações que chegam até o público. Isso não significa que o Flamengo esteja parado, muito pelo contrário. O movimento é intenso, as reuniões acontecem diariamente e o objetivo é claro: qualificar o elenco sem cometer loucuras financeiras, sem entrar em leilões e sem cair em armadilhas de mercado que no passado já causaram prejuízos enormes. A tal novela, que tomou conta das conversas entre torcedores, finalmente teve um ponto de virada. Com a resposta oficial em mãos, o Flamengo sabe exatamente qual é o cenário se quiser avançar. Não existe mais aquela margem gigante de incerteza. Agora é uma decisão política e estratégica.
Vale a pena investir o que está sendo pedido ou é melhor redirecionar esse dinheiro para outras posições consideradas igualmente carentes? Esse tipo de dilema mexe com o clube por dentro, porque não é apenas sobre contratar um nome, mas sobre definir um rumo. Uma contratação desse nível muda o patamar do elenco e também passa uma mensagem clara para os adversários. O Flamengo quer dominar o cenário sul-americano mais uma vez. Ao mesmo tempo, o clube segue monitorando o mercado europeu de forma muito próxima. Jogadores que atuam fora do país são vistos com muito interesse, principalmente aqueles que já demonstraram desejo de voltar ao Brasil ou que vivem momentos de instabilidade em seus clubes. A análise é profunda, detalhada, levando em conta não só a parte técnica, mas também o comportamento fora de campo, o histórico de lesões e a capacidade de adaptação ao futebol brasileiro. O Flamengo não quer apenas talento. Quer gente pronta para suportar pressão, que saiba jogar com o peso de vestir uma camisa que exige vitórias todos os jogos. Enquanto isso, o clima de decisão continua tomando conta do grupo. A partida contra o Cruz Azul não é tratada como amistosa em nenhum momento. A cobrança interna é pesada. O discurso no vestiário é firme e a comissão técnica deixou claro que não há espaço para relaxamento. Uma vitória hoje representa muito mais do que 3 pontos ou avanço de fase. Representa moral, confiança e tranquilidade para o que vem pela frente. Esse tipo de jogo costuma marcar elencos vitoriosos porque testa o time em situações extremas, onde qualquer erro pode custar caro demais. A preparação para o confronto foi intensa. Treinos fechados, ajustes táticos, conversas individuais e coletivas, tudo para que o time entre em campo com uma leitura de jogo o mais clara possível. O Flamengo sabe que vai enfrentar uma equipe dura, que não se entrega fácil e que costuma crescer em grandes palcos. Por isso, o planejamento envolve paciência na construção das jogadas, proteção ao sistema defensivo e agressividade no momento certo. Não é jogo para correria desorganizada, é jogo para inteligência, maturidade e controle emocional. Voltando ao noticiário do mercado, o tema zaga continua sendo uma prioridade absoluta. A busca por um defensor que chegue para assumir protagonismo é real e não é de hoje. O clube entende que a solidez defensiva é a base de qualquer time campeão e que, em jogos grandes, um erro lá atrás pode colocar tudo a perder. Por isso, cada nome é avaliado com extremo cuidado. A pedida considerada fora da realidade feita por um clube brasileiro deixou claro que o Flamengo não vai aceitar ser pressionado ou chantageado por valores inflados. O recado foi dado. O Flamengo não entra em negociações que não respeitem a realidade do mercado. Mesmo assim, existe a consciência de que certas situações podem mudar rapidamente. Clubes com dificuldades financeiras, pressão da torcida, problemas internos e cobranças externas acabam abrindo brechas que antes pareciam impossíveis. O Flamengo está atento a cada movimento, pronto para agir caso surja uma oportunidade estratégica. Essa é uma característica de clubes grandes. Eles não se desesperam, mas também não dormem. Observam, analisam e, quando percebe que chegou a hora certa, entram com força e decisão. A repercussão da fala de John Arias continua forte nos bastidores. O tom equilibrado dele foi interpretado por muita gente como um sinal de profissionalismo, mas também como uma maneira de não fechar portas. Ele reconhece o carinho que construiu no Brasil, entende o peso do nome dele no mercado e sabe que dificilmente essas especulações vão cessar tão cedo.
Ao mesmo tempo, deixou claro que não pretende transformar o momento turbulento que vive seu clube atual em uma distração. Ele quer jogar, quer competir, quer mudar o cenário onde está. Isso mostra muito sobre o perfil de um atleta que pensa no todo, e não apenas em um possível retorno. O Flamengo, por sua vez, mantém uma postura cautelosa em relação a esse tipo de situação. Não é um clube que costuma agir por impulso quando o assunto envolve cifras altas e negociações internacionais. Existe um estudo detalhado de custo-benefício, de impacto esportivo e de impacto financeiro. O nome agrada, a qualidade é indiscutível, mas há uma série de barreiras que precisam ser analisadas antes de qualquer movimento real. Mesmo assim, o simples fato de o nome ser ligado ao clube já mostra o tamanho do patamar que o Flamengo ocupa hoje no cenário do futebol. E no meio de tudo isso, o que não muda é o sentimento da torcida. Existe uma mistura de ansiedade, esperança e cobrança. O torcedor quer ver o time vencendo, quer ver o clube se movimentando no mercado, quer sentir que o projeto continua vivo e ambicioso. Cada notícia que surge movimenta redes sociais, grupos de conversa e debates intermináveis. Essa pressão externa, por mais pesada que pareça, também serve como combustível. Ela mantém o clube em estado de alerta permanente, sem permitir acomodação. E a partida contra os mexicanos segue sendo tratada como um divisor de águas. Um jogo que pode definir o humor da semana, o clima interno e até a velocidade de certas decisões nos bastidores. Quando a bola rolar, toda essa mistura de mercado, especulação, expectativa e pressão vai ficar em segundo plano. Ali, dentro de campo, só vai importar quem está mais preparado, quem erra menos e quem entende melhor o tamanho do escudo que carrega no peito. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Minas Gerais parece estar vivendo um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol. Um dos principais talentos do Cruzeiro, Caio Jorge, pode estar prestes a virar notícia não apenas pelo seu talento em campo, mas por uma movimentação que está dando o que falar. Rumores indicam que o atacante estaria forçando sua saída do clube celeste e já teria acertado com o Flamengo. A possibilidade de Caio Jorge vestir a camisa rubro-negra tem gerado um verdadeiro burburinho entre torcedores e especialistas do futebol. Nos corredores da Toca da Raposa, a notícia circula como um sussurro que se transforma em um verdadeiro clamor. A joia celeste, que há meses vinha sendo tratado como peça fundamental para o ataque do time mineiro, estaria insatisfeito e buscando novos horizontes, algo que, para muitos, soa como uma traição ao clube que apostou em seu talento desde cedo. Segundo fontes próximas ao jogador, o interesse do Flamengo teria sido decisivo para que Caio Jorge tomasse a decisão de acelerar sua saída. Fontes extraoficiais afirmam que o atacante já teria comunicado à direção cruzeirense sobre sua intenção de se transferir e negociações discretas estariam em andamento para oficializar a transferência. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores celestes, que não escondem a decepção com a possibilidade de perder um dos maiores talentos da equipe para um rival que, nos últimos anos, vem se tornando referência nacional e continental. Enquanto isso, a torcida flamenguista celebra a perspectiva de contar com um reforço de peso para o seu elenco. Caio Jorge, conhecido pela velocidade, faro de gol e versatilidade, poderia se encaixar rapidamente no estilo ofensivo da equipe carioca.
reforçando ainda mais o ataque e trazendo juventude e talento para uma temporada que promete ser intensa. O burburinho só aumenta, e analistas esportivos especulam sobre os impactos da possível transferência tanto no Cruzeiro quanto no Flamengo. Se confirmado, o movimento de Caio Jorge seria mais do que uma simples contratação. Seria um símbolo de ambição e mudança de ares, uma virada inesperada que mexe com corações e paixões em Minas e no Rio de Janeiro. Até lá, torcedores de ambos os lados acompanham cada pista, cada declaração e cada gesto, transformando o rumor em um dos assuntos mais comentados do futebol nacional. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!